Está começando o programa Destaque, pelo canal 14 da NET, FGF TV, canal universitário de Fortaleza. No programa de hoje vamos falar sobre o aborto, com um destaque especial. Agora, para debater o assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios FGF TV o doutor Jaime Ferreira Lopes. Seja bem-vindo, Jaime. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui para debater um tema de tão importância e que se coloca hoje na pauta nacional, tanto da mídia, quanto do Congresso Nacional, quanto da sociedade. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa Destaque e, nesse momento, cumprimento a todos que nos veem e que possamos contribuir para um esclarecimento cada vez maior em torno desse assunto. Jaime é bacharel em Filosofia e Direito, foi fundador do Movimento Nacional de Direitos Humanos e fundador do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida. E eu queria começar falando na questão sobre a Estação da Luz, com a qual você faz parte. Qual o trabalho da Estação da Luz? A ONG Estação da Luz, que é uma associação, denominada Associação Estação da Luz, que tem uma dimensão nacional, a sua sede é aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, mas ela tem uma abrangência nacional, tem feito um trabalho extraordinário na área social aqui no estado do Ceará, mas também atua no apoio a projetos culturais e sociais em todo o Brasil. Então, é uma ONG que vem para contribuir e dar a sua contribuição e tem dado também a sua contribuição no que diz respeito à defesa da vida. Jaime, você faz parte também do programa do Provida, né? Queria que você falasse um pouco sobre Provida no Brasil. Bem, chama-se Provida todas as pessoas, militantes ou não, da causa em defesa da vida, especialmente no que diz respeito à questão do aborto. Então, sobre esse nome Provida, é denominado, portanto, aqueles que buscam a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. No Brasil, existem providas em todos os estados, ligados às religiões, ou mesmo que não estejam ligados às religiões, mas existe em todo o país, nós temos militantes pró-vida atuando na defesa da vida. Enquanto movimento, o Movimento Brasil Sem Aborto, ou como você mesmo disse, Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, que tem essa expressão Brasil Sem Aborto, ele busca exatamente congregar todos os militantes pró-vidas das mais diversas instituições da sociedade brasileira que tenha como foco a questão da defesa da vida desde a fecundação. A questão do aborto é um tema assim, bastante polêmico, né, que tem gerado discussões e tudo. É a questão da legalização, que o Supremo pode legalizar a qualquer momento a questão do aborto nos anencefalófilos. Como você vê isso? Bem, na questão, aí são duas questões distintas. A primeira é que, nesse momento, tramita no Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do Brasil, né, lá existe em processo um julgamento de uma ação chamada ADPF. Né? Essa ação busca a permissão da Corte Suprema do Brasil para possibilitar a legalização de aborto no caso de anencefalia, porque hoje, pela legislação brasileira, pelo Código Penal brasileiro, o aborto é crime, né? Ele só tem duas exceções chamadas no campo do direito, chamada de exceção de punibilidade, né? Só em dois casos, no caso de risco de vida da mãe e no caso de estupro. O que está hoje colocado no Supremo Tribunal Federal é exatamente essa busca de uma permissão para uma terceira exceção à lei, uma vez que o aborto no Brasil é crime, que seria, no caso, a permissão para se fazer aborto de anencéfalos. Esse é um momento, e nós temos participado, houve recentemente uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em que os dois lados estiveram lá presentes para defender os seus pontos de vista, tanto aqueles que defendem o aborto no caso de anencéfalos, quanto aqueles que são contra, como nós somos contra, porque entendemos que a vida ela deve ser preservada desde a fecundação, e não é no caso de ter alguém com uma má formação, no caso dos anencéfalos, que você vai agora abrir para essa possibilidade de fazer aborto. Porque daqui a pouco começa um processo de querer fazer aborto em quem tem possibilidade de uma gestação com síndrome de Down ou com qualquer outro tipo de malformação fetal.
Então, isso é muito perigoso, a gente entende que é muito perigoso do ponto de vista de, a partir dessa janela da permissão de aborto de anencéfalos, buscar a legalização do aborto no país pela via do judiciário. Por quê? Porque no Congresso Nacional, onde tramita um projeto de lei denominado 1135, que tramita desde 1991, portanto, há 17 anos que esse projeto tramita na Câmara dos Deputados, ele foi derrotado no final, nós estamos em 2009, no ano passado, né, foi derrotado nas duas comissões que ele tramitou, seja na Comissão de Seguridade Social e Família, onde nós derrotamos o projeto, o Movimento Provida Brasileiro, junto com os parlamentares Provida que lá existe, derrotamos o projeto por 33 votos a 0. Uma derrota significativa para o movimento abortista no país. O projeto depois seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e lá foi derrotado por 54 votos a 7. Quer dizer, o que demonstra que no Congresso Nacional existe uma forte reação à possibilidade às propostas de legalização do aborto no Brasil. Então, por isso é que o movimento abortista no país está buscando essa via do Poder Judiciário, como aconteceu nos Estados Unidos, onde o aborto foi legalizado pela via judiciária e não pelo parlamento americano. Então, estão tentando isso porque viram a resistência que nós conseguimos fazer dentro do Congresso Nacional. Sim, um dos pontos, a questão do aborto ficou muito evidente, debatido ultimamente, foi a questão daquela menina de 9 anos, aquela criança de 9 anos, que fez o aborto de gêmeos. Naquele caso, como você avalia? Você avalia que o aborto não era para ter feito o aborto? Olha, ali primeiramente eu quero dizer que quem que não fica chocado com um caso como esse, de uma criança de 9 anos ser violentada sexualmente, e, portanto, no Brasil existe uma legislação extremamente dura em relação aos estupradores, aqueles que fazem a violência sexual em nosso país, e a gente acha que o estuprador tem que ser punido severamente, tem que ser afastado da sociedade, esse ser humano, porque ele é um perigo para a sociedade como um todo. Bem, esse é um aspecto. E ainda se tratando de uma menina de 9 anos. Outra coisa é a forma como o caso foi conduzido, e aí é que nós temos as nossas divergências. Porque quem acompanhou bem o processo verificou que no primeiro instante a criança foi atendida no hospital, numa maternidade particular, que aliás é uma maternidade que não faria o aborto, a não ser em caso de risco de vida iminente daquela criança. No primeiro atendimento houve uma avaliação médica, a criança ia ter alta daquela maternidade particular e os médicos iriam acompanhar o processo até que, se houvesse necessidade de uma intervenção para poder salvar a vida da criança, se faria. Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu é que um movimento que queria, de fato, o aborto e, com isso, fazer uma comoção nacional no país, como de fato fez, para poder, a partir disso, fazer uma propaganda política em torno da legalização do aborto, que aconteceu de tirar a criança daquele hospital, daquela maternidade particular, levou para uma maternidade pública e o aborto foi feito em 24 horas. Em 24 horas o aborto foi feito, usando inclusive um produto químico para a indução do aborto. Quer dizer, essa criança sofreu um processo de indução do aborto, matando aquelas 2 vidas que ela trazia dentro de si e sofrendo com isso também. Quer dizer, ela sofreu a violência sexual, sofreu um aborto induzido, quando na verdade ela podia ser acompanhada e podia até ter uma intervenção médica que salvasse as 3 vidas. Isso são os fatos, da forma como aconteceu. Agora, a mídia acabou utilizando esse fato para, mais uma vez, dizer, olha aí, temos que legalizar o aborto mesmo no Brasil, como fazer disso uma bandeira política, o que nós discordamos frontalmente. Então, você acha que a mídia fez um estardalhaço muito grande sobre esse caso? Porque emociona as pessoas. Quem é que não fica, de certa maneira, diante de um caso como esse, que você não tem uma indignação? E aí você acaba achando que o aborto é a melhor solução. Eu costumo dizer que o aborto não é solução em caso nenhum. Né? Se não é solução para uma mulher já formada, que tem um organismo próprio para isso, muito menos é solução para uma adolescente, uma criança
que ainda nem era adolescente, uma criança como aquela. Por que o aborto não é solução? Porque ele tem sempre consequências, sempre terá consequências. Consequências do ponto de vista orgânico, consequências do ponto de vista psicológico, porque mesmo essa criança vai ter que se fazer um trabalho muito grande de psicológico, de acompanhamento, espero que estejam fazendo, para que ela possa superar isso tudo que ela passou, né? Porque sempre um trauma muito grande e é sempre uma violência, o aborto, que acaba fazendo com que as mulheres nunca esqueçam que um dia ela decidiu em matar um ser que ela devia defender e que era indefeso. A questão assim do aborto, porque o feto é indefeso, é tirado, uma vida, pode-se dizer um assassinato do feto. Como você avalia a questão de fazer o aborto, tudo? Não é um crime, você avalia que poderia ser considerado um assassinato? Não, a lei do nosso país está no Código Penal, a partir dos artigos 124, no capítulo que fala da questão da vida, né, do direito à vida, portanto, está dentro do capítulo do direito fundamental à vida, no Código Penal, e o aborto, portanto, ele é crime. Se é crime, é porque pressupõe que haja algo que a lei está condenando e entende como um assassinato, né? Se é crime matar uma criança fora do útero, já no seu processo, é igualmente crime no nosso país que você interrompa um processo de desenvolvimento de uma criança que está no ventre materno. Como você mesmo diz, um ser indefeso, porque ele não pode reagir diante da decisão daquela mãe, ou daquela família, ou daquele pai, ou de quem quer que seja em torno dessa questão, que diga, nós vamos interromper essa gestação. Esse ser em processo de desenvolvimento não tem como reagir. Por isso nós dizemos que ele é indefeso, porque como é que ele vai reagir? Ele não tem como reagir. Então a gente entende que sim, o aborto é um assassinato, não tenha dúvida disso. Se não fosse, ele seria legalizado em nosso Brasil. Não é, ele continua sendo crime, com aquelas duas exceções. Mesmo naquelas duas exceções, ele é considerado crime, e não tendo a punibilidade no caso de risco de iminente de vida da mãe, e no caso de estupro. Você falou sobre a questão do aborto vai gerar dois problemas, um orgânico e outro psicológico na pessoa que faz, né? E uma criança de 9 anos, se tiver um trabalho psicológico minucioso com ela for bem trabalhada, ela não pode se sentir culpada mais na frente por ter feito o aborto, não? É possível, claro que é possível, porque mesmo nas mulheres com condições de ter um parto, de ter uma gestação normal, quando fazem um aborto, elas carregam esse processo para o resto da vida. Há uma pesquisa, inclusive, que eu estava lendo até nessa semana, que foi feita na Noruega, onde o aborto já é há algum tempo legalizado, e nessa pesquisa foi constatado o seguinte, que as mulheres que abortam, elas, no primeiro momento, parece tudo bem, mas no longo prazo, as consequências começam a aparecer. Desde as consequências, muitas vezes orgânicas, porque é uma intervenção no organismo da mulher, porque você há que entender que uma gestação, quando a mulher se vê grávida, todo o organismo volta-se para esse fato da maternidade. O aborto é como se de repente você desligasse um computador da tomada, ele fica por um momento sem saber o que aconteceu. No organismo materno é do mesmo jeito, quer dizer, quando há aquela intervenção, que normalmente é uma intervenção violenta, porque você tem várias formas de fazer o aborto, né, desde através de produtos químicos, como no Brasil clandestinamente é feito, na utilização de um produto chamado Citotec, que eu não quero nem aqui dizer, porque ele é um produto proibido no Brasil, um remédio proibido no Brasil. Mas também é feito através da sucção, em que o médico que faz o aborto introduz através da vagina da mulher um aparelho que vai despedaçando o feto e vai tirando parte por parte, até que faça, no final, uma limpeza do útero, mas é assim que é feito, né? Então, esse é um processo de uma intervenção extremamente dolorosa, uma violência que não é feita, só o feto sofre essa violência, a própria mulher no seu organismo sofre essa violência. Então, nessa pesquisa demonstrou lá na Noruega que as mulheres
não só tinham problemas, inclusive de infertilidade após fazer 2, 3, 4, 5 abortos, como é possível lá, que no caso é legalizado, né? Houve mulheres que chegaram a fazer 9 abortos seguidos, né? E após esse processo todo, a possibilidade de a infertilidade está colocada. Além do mais, o problema de fundo psicológico, porque é uma culpa que elas acabam carregando para o resto das suas vidas, né? De ter, por mais libertária que seja, no fundo ela sabe que ela matou uma criança, que ela retirou de dentro dela uma vida que, se ela tivesse deixado levar ou no processo natural, ou ela seria abortada mais espontaneamente, se tivesse algum problema nessa gestação, ou ela viria ou nasceria, e aí, portanto, teria a sua caminhada normalmente, de crescimento e de vida. Então, a mulher sabe disso, sabe que é um processo de uma intervenção muito grande e as causas, elas são inevitáveis. Você falou na questão da clandestinidade. Assim, as clínicas, vocês têm um trabalho para ver se faz com que a lei seja mais severa com a questão dessas clínicas, faz clandestinamente o aborto, para ser processada mais severamente? No Brasil, vocês sabem que existem leis que pegam, não é assim que dizem? Tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Isso para dizer que tem leis que efetivamente acaba sendo... não, e o Estado acaba realmente cumprindo as determinações daquela lei, e tem outras leis que, por exemplo, não acontece nada. Existe a lei e muitas vezes não acontece nada. Tem aquelas brechas na lei. E não é só uma questão de brecha, é uma questão de não cumprir a lei. E no Brasil, em relação à questão do aborto, isso é absolutamente perceptível. Porque as clínicas clandestinas, elas estão aí. Mas para que elas possam ser, vamos supor, colocadas para que a lei possa punir, a gente precisa saber onde é que eles estão. Precisa saber onde é que está aquela clínica, quem é que está fazendo os procedimentos abortivos naquela clínica, como foi o caso de Mato Grosso do Sul, quando a TV Globo, né, acabou estourando aquela clínica em que a médica chegou a fazer 10 mil abortos durante um período, e aí nós entramos junto ao Ministério Público pedindo que fosse aberto um inquérito para apurar aquele fato, né? Aquela denúncia feita pela TV Globo. E foi o que de fato ocorreu. O Ministério Público apresentou a denúncia e fez toda a investigação, que chegou a constatar que quem foi a médica, né, que era a dona da clínica que fazia, hoje ela está respondendo a processo, mas isso não acontece todos os dias. Nós sabemos, aqui em Fortaleza, por exemplo, é bem possível, se alguém mais atento vai saber, que ali do lado, na sua casa, do seu vizinho, tem uma clínica de aborto. Normalmente, às vezes, com um nome meio fantasioso, clínica de planejamento familiar, qualquer coisa do gênero. Mas quem é que denuncia? Quem é que vai chega na delegacia e diz, olha, na esquina da minha rua tem um médico tem uma clínica clandestina de aborto, seja médico, seja enfermeira, seja quem for. Então, aí isso não acontecendo, como é que o Estado vai agir? Né? Como é que o Estado vai agir se não sabe aonde que estão essas clínicas clandestinas? Então, é um problema sério no nosso Brasil, né? Que nem a questão das drogas. Todo mundo sabe que ali na esquina tem um traficante vendendo droga na porta da escola, e a gente vai convivendo com essa situação da impunidade e acaba sendo meio que normal na sociedade essas coisas, né? Então, isso é um problema sério para nós, nossos defensores da vida, porque a gente acha que as clínicas da vida deveriam ser investigadas. Para isso existe a Polícia Federal, para isso existe, né, a Polícia Civil, existe a Polícia Militar, que possa fazer esse procedimento de investigação para que a gente possa não manter isso tudo na impunidade. No Movimento Brasil Sem Abortos, vocês têm algum site, alguma coisa que o nosso telespectador possa entrar, levantar essa bandeira e fazer com que se espalhe pelo Brasil toda essa bandeira de defesa ao não aborto? Nós temos, na verdade, 2 grandes movimentos hoje em defesa da vida no país. Tem um que acontece dentro do Congresso Nacional, através da articulação políticas dos deputados e deputadas e senadores que são pró-vida ou que são contra a legalização do aborto. E hoje existe a Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto, que reúne 220 parlamentares no Congresso Nacional. Essa frente tem um site que é muito interessante,
que as pessoas podem acompanhar todo esse processo que acontece dentro do Congresso Nacional, que é o site www.frenteparlamentarpelavida.com.br. O outro movimento é este que eu estou representando aqui, que é o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Nós temos também um site, nesse momento o site está um pouco defasado e a gente está tentando reformulá-lo, mas é o www.brasilsemaborto.com.br, né? Isso é importante. E tem outros sites, não são só esses os sites Provida, tem vários outros sites que, se você colocar no Google, na busca sites sobre o aborto, você vai ter lá uma infinidade deles buscando dar as informações que normalmente as pessoas precisam sobre esse assunto. Jaime, agora mudando um pouco de assunto, falar mais sobre os direitos humanos, também do mesmo mundo. Você foi o fundador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, militância na década de 80. Como se deu essa fundação? Como se deu a unir o grupo para poder fundar? Eu era, na época, estudante de filosofia na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Fazia filosofia lá, na época. E nós fundamos um Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis. E, por iniciativa desse Centro de Defesa de Direitos Humanos em Petrópolis, buscamos fazer um primeiro encontro nacional, reunindo e trazendo a representação de vários outros centros de defesa dos direitos humanos. Vale lembrar que nós estávamos no início do processo de redemocratização do país, né? Logo depois da queda da ditadura militar, depois das diretas, que começou exatamente a existir no Brasil muitos centros de direitos humanos, seja para poder tratar da questão da anistia de presos políticos do período da ditadura militar, seja na defesa dos direitos humanos como um todo. Então, nós fizemos, em 1979, um primeiro encontro de direitos humanos, em que reuniram vários representantes de vários estados, e ali se resolveu criar o que hoje é chamado de Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu estava naquela fundação desse movimento. E eu continuo na luta dos direitos humanos, porque a defesa da vida eu considero que é o primeiro e o mais fundamental de todos os direitos humanos, que é o direito de nascer, né? O direito de vir a este mundo para fazer a sua trajetória. Quem não consegue ver isso, como é que vai defender os outros direitos humanos decorrentes, né? Para quem já está aqui necessitado de proteção do Estado e das leis. Então, eu considero ainda um militante dos direitos humanos, porque hoje eu defendo o primeiro e o mais fundamental de todos os direitos, que é o direito de nascer. Você estava me contando antes do programa iniciar que esse broche aí representava o pezinho da criança de 10 semanas, um feto. Como você falar um pouco para o telespectador sobre a questão desse broche, o tamanho? Exatamente. Isso aqui é um símbolo do movimento Provida brasileiro, né? É uma réplica de um pezinho é o tamanho da minha unha aqui, vocês percebem. É uma réplica de um pezinho. É o tamanho real, né? Tamanho real de um pezinho de um feto de 10 semanas. Olha para você ver. O telespectador poderá verificar aqui que você tem o pezinho completamente formado, né? O pezinho. Isso aqui, como é que alguém pode dizer que isso aqui não é vida? Que uma criança numa gestação de 10 semanas é apenas um amontoado de células, quando bem antes de chegar a esse processo, ele já tem um coração batendo, né? Ele já tem todos os seus órgãos ainda nesse tamaninho, mas já perfeitamente realizado, né, feito. O que vai acontecer daqui? É um processo apenas de desenvolvimento. Esse pezinho, quando chegar na 20ª semana e quando chegar a 38ª semana, que é o final da gestação, ele está, evidentemente, 10, 15, 50 vezes maior do que esse processo inicial. Então, isso aqui é o símbolo da vida, né? Isso aqui é o símbolo do nosso movimento, o que demonstra que nós devemos fazer a defesa da vida desde a fecundação. E sabe por que a defesa da vida desde a fecundação? Porque é na fecundação que nós já temos ali, cada ser humano tem o seu DNA formado, tem o seu genoma constituído, né? E é o genoma que conduz todo o processo gestacional. A mãe, ela apenas é a protetora,
ela não é uma hospedeira, como algumas feministas costumam colocar. Ah, mas vocês veem a mulher apenas como hospedeira. Não, não é hospedeira, ela é parte do processo. E a ela cabe exatamente tomar todos os cuidados para proteger essa vida que ela traz dentro de si, exatamente porque aí tem uma vida humana desde o momento da fecundação. Costumo dizer, aquelas que defendem o movimento feminista brasileiro, eu costumo dizer que nem toda feminista defende o aborto, né? Mas todas as que defendem o aborto costumam ser feministas militantes, né? Então, basta dizer a ex-senadora Heloísa Helena, que é uma feminista, no entanto, é uma provida junto conosco nessa luta contra a legalização do aborto. Então, elas costumam dizer que é um direito da mulher. Eu costumo dizer o seguinte: a mulher tem todo o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, todo o direito. Pode fazer plástica, pode fazer o que quiser com o seu corpo. O que ela não pode, ela não tem direito, é de fazer, de ter direito sobre esse outro ser que ela carrega dentro de si, que na verdade é uma nova individualidade biológica, um novo ser humano que está sob a proteção dela. Sim, Jaime, nosso programa está chegando ao fim e eu queria que você fizesse a sua consideração final. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui nesse programa, Destaque, né? Poder estar falando com aqueles que assistem aqui em Fortaleza esse programa, dizer que é sempre muito bom poder estar dialogando com o conjunto da população, até porque a maioria da população é contra o aborto, a maioria da população quer que a legislação que criminaliza o aborto permaneça. Isso está em qualquer pesquisa que é feita junto à população, porque a população, na sua grande maioria, entende que a vida humana tem que ser preservada e defendida desde o primeiro momento. Então, eu agradeço essa oportunidade que me deram de estar aqui. Eu estou aqui já desde ontem em Fortaleza, ainda tem outras atividades para ser realizadas nesse sentido. Hoje à noite nós vamos ter aqui uma reunião do nosso comitê, porque tem um comitê cearense Brasil Sem Aborto, e nós vamos fazer uma reunião para estudar e continuar estudando as nossas estratégias de fazer cada vez mais com que a sociedade brasileira se mobilize contra a legalização do aborto. Eu costumo dizer, para finalizar, que não basta ser contra o aborto, mas ficar dentro de casa. É preciso ser contra o aborto, mas é preciso sair de casa, quando tiver oportunidade de se juntar a outros para dizer um não ao aborto e um sim à vida, que possa, sim, a população estar se manifestando sempre que isso for possível. Obrigado, Jaime. Obrigado a você, telespectador, pela sua audiência. E voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque, pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, canal 14 da NET. Até mais.